Olá, meus irmãos, bom dia a todos vocês, a paz de Cristo para todos aqueles que estarão assistindo esse pequeno devocional de hoje, né? Nesse dia tão lindo que o Senhor nos fez, mesmo num período de tanta dificuldade como essa que nós estamos enfrentando, mas nós cremos num Deus que guarda o seu povo, nós cremos num Deus que cuida do seu povo. Então, que Deus o abençoe através dessa nossa reflexão devocional de hoje, que nós faremos num salmo bastante conhecido, que é o Salmo 121. Né? Nós precisamos lembrar, antes de nós lermos aqui, o propósito principal de todos os salmos, ou seja, aquilo que nós podemos ver claramente em todos os salmos à medida que nós vamos lendo, que é o quê? Os atributos de Deus. O alvo de todos os salmos é nos revelar aqueles aspectos específicos do caráter de Deus, né? E à medida que nós vamos conhecendo a Deus, à medida que nós vamos conhecendo o seu caráter, o que acontece? Nós vamos melhorando, aperfeiçoando e crescendo na nossa comunhão com o Senhor e na nossa compreensão de quem Ele é. E esse Salmo 121 que nós vamos ler, nele o salmista está falando, está declarando, afirmando Deus como guarda do seu povo, como aquele que cuida do seu povo de maneira singular, de maneira particular. Talvez na sua Bíblia esteja no título do Salmo 121 escrito Cântico dos Degraus. O Salmo 121, juntamente com o Salmo 120, ou seja, do 120 até o 134, é um conjunto de salmos dentro do livro de Salmos chamado Cântico dos Degraus, ou Salmos de Romagem, né? Esses salmos eles eram cantados pelos peregrinos judeus enquanto eles iam caminhando em sua jornada até Jerusalém para celebrarem e adorarem a Deus em uma das 3 grandes festas. Por isso o nome Cântico dos Degraus, porque eles iam cantando enquanto subiam para Jerusalém. Degraus porque Jerusalém ficava no alto do Monte Sião, então eles iam subindo o Cântico dos Degraus. Esse é o nome, essa é a razão do porquê desse título aqui. Né? E para que ir a Jerusalém? Né? Jerusalém era o único local onde Deus havia escolhido no Antigo Testamento para que o povo pudesse se reunir, cultuar e adorar, oferecendo sacrifícios a Ele. Na lei de Moisés, Deus ordenou que todas as 12 tribos, 3 vezes ao ano, elas celebrassem juntas o seu nome, cultuassem a Ele e o adorassem com sacrifícios e dízimos. Essas 3 grandes festas eram a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Assim, nesse período, judeus vinham de todas as regiões da Palestina e até de fora dela. Todos com um só objetivo: trazerem sacrifícios, dízimos e ofertas para juntos cultuarem ao Senhor. Era um momento de alegria só. E no caminho, enquanto viajavam, os peregrinos judeus, eles cantavam esses salmos para lembrar de Deus, de quem Ele era, da aliança de Deus com o seu povo e de todo o cuidado que Deus tinha com eles. Então, nós vamos ler esse salmo aqui com esse pano de fundo, né, para nós compreendermos este salmo e como ele se aplica a nós hoje. Amém? Nós vamos dividir o Salmo 121 em 3 pontos. O primeiro deles é o pedido do peregrino. Leia comigo o versículo 1, a pergunta que ele faz: de onde me virá o socorro? Na jornada que os peregrinos faziam até Jerusalém, muitas vezes elas duravam 3 a 4 dias, gente. E no caminho até a cidade, o peregrino poderia passar por inúmeras dificuldades. Você não tem noção. Os peregrinos eles poderiam passar por dificuldades como salteadores. Nessa época das 3 grandes festas, tinham os aproveitadores, que eram aqueles que se escondiam à beira do caminho para fazerem emboscadas aos peregrinos e assaltá-los. Os peregrinos também poderiam passar por dificuldades como montanhas íngremes, rochosas, sem nenhuma proteção, por onde eles passavam e corriam risco de resvalar o seu pé e cair.
e vir até morrer mesmo. Então tinham perigos de salteadores, montanhas íngremes, pelas florestas que alguns deles passavam, eles poderiam encontrar leões e ursos. Olha as dificuldades, né? O sol durante o dia era escaldante em Israel e causava insolação e fortes dores na cabeça. À noite, a temperatura caía drasticamente e o frio poderia levar o peregrino à morte. Então, olha quantas dificuldades o peregrino ele enfrentava. Eram inúmeras as dificuldades que ele encontrava na sua jornada. Por isso nós entendemos o porquê que ele está pedindo ou clamando por socorro. Ele está dizendo: de onde me virá o socorro? Por quê? Porque ele sabe que a sua jornada é perigosa até chegar ao final dela. E nesse mesmo versículo 1, nós vemos quem pode socorrer o peregrino. Como ele diz: eleva os meus olhos para os montes. O peregrino ele não está olhando para uma cadeia de montanhas na sua frente. Ele tem em mente as montanhas que cercavam Jerusalém. Mais provavelmente a montanha principal, que era o Monte Sião, sobre o qual estava construída a cidade de Jerusalém e onde estava o templo, o lugar da presença de Deus. Então, o peregrino ele está se direcionando ao sair da sua casa para o lugar onde Deus está. Ele está se direcionando para Deus, porque ele sabe que o seu socorro durante a sua jornada só pode vir do Senhor, como está no verso 2. Leia comigo. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Veja bem, em quem está a segurança do peregrino? É o Deus que criou os céus e a terra, ou seja, o Deus que é dono dos salteadores, o Deus que criou as montanhas, o Deus que criou os animais, que criou o sol, o dia, a noite. É nesse Deus soberano, que é o Senhor sobre tudo e todos, que está a segurança e de onde vem o socorro do peregrino na sua viagem. Então, aqui nesse primeiro ponto, nós vemos que o pedido do peregrino é um pedido por socorro, porque ele sabe que a sua jornada é difícil, tem bastante dificuldade e situações que podem impedi-lo de chegar até lá. Então, no seu pedido de socorro, ele não clama a outras pessoas ou confia em si próprio. Ele está pedindo socorro a esse Deus que fez os céus e a terra para que ele o guarde. E qual foi a resposta de Deus? Aqui nós entramos no nosso segundo ponto, que é o cuidado de Deus. Nós vimos no nosso primeiro ponto o pedido de socorro. E agora nós vamos ver o cuidado de Deus. Nós vamos ver do versículo 3 ao 8, à medida que nós vamos explicando. Aqui o salmista vai dizer como esse Deus a quem ele pede socorro vai guardá-lo, vai socorrer o peregrino. E a primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira coisa que o salmista nos mostra, é que esse Deus é um guarda que está vigiando 24 horas o peregrino para protegê-lo. Versículos 3 e 4. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Não deixar vacilar o pé é provavelmente uma referência a ele não cair do caminho. Deus é aquele guarda que está vigiando por onde o peregrino está andando, enquanto ele atravessa, por exemplo, as montanhas íngremes e rochosas de onde ele poderia cair. A certeza de que Deus não vai deixar vacilar o pé do peregrino para que ele caia está no fato de que Deus diz para ele que não vai dormir e nem cochilar, como nós lemos aí. Não dormirá e não dormitará. Essa é uma forma de dizer que Deus não vai dormir e nem piscar o olho. Deus está 100% atento e focado na jornada do peregrino, como aquele vigia que está observando todos os passos. E como essa verdade nos conforta, meus irmãos. Pois quantas não são as vezes que nós pensamos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está vendo a situação que nós estamos enfrentando.
E muitas vezes essa sensação que nós sentimos de que Deus nos esqueceu ou que Deus não esteja vendo a nossa situação nos traz medo e nos deixa inseguro. Mas esse salmo aqui, ele nos ensina que Deus não dorme, muito menos pisca os seus olhos. Ele está o tempo todo guardando a nossa vida. Esse salmo nos ensina que ainda que nós enfrentemos dificuldades e achemos que Deus não nos ouve, ou que Deus esteja dormindo, não, Deus não dorme. Deus está o tempo todo velando pelos seus passos para que você não resvale o seu pé. Mas não somente isso, o salmista diz que Deus não apenas guarda ele ou guarda o caminho por onde ele vai, Deus também está com o peregrino e ao seu lado, assim como a nossa sombra nos acompanha. Leia aí no versículo 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Por isso, o sol não te importunará de dia, nem a lua de noite. Você sabe que quando você anda durante o dia e quando está sol, como hoje, por exemplo, você consegue ver a sua sombra e ela é como sua companheira, né? Ela está o tempo todo ao seu lado. E é assim que Deus diz que está com o peregrino na sua jornada, como uma sombra. Por quê? Deus está protegendo ele do sol escaldante. Lembre-se, uma das dificuldades dele era o sol escaldante que o assolava de dia e que poderia trazer insolação e fortes dores na cabeça e até morte. Então Deus é para ele como aquela árvore frondosa que causa uma brisa suave, que traz refrigério à alma do peregrino. Então o sol não o castigará de dia, porque Deus, como um guarda, está ali com ele e ao lado dele, fazendo a sua sombra, refrigerando a sua alma. Mas não só de dia, à noite também. Porque lembre-se que à noite a temperatura cai drasticamente em Israel. Então Deus serviria não mais como uma sombra durante a noite, mas como um cobertor quentinho, esquentando o peregrino para que a noite fria também não o consuma. Isso te faz lembrar, por exemplo, daquilo que Deus fez com Israel no Egito. Durante o dia, na saída do Egito e no caminho pelo deserto. Durante o dia ele era uma nuvem e à noite uma coluna de fogo. Para quê? De dia para protegê-lo do sol e à noite para protegê-lo do frio. E quando o salmista diz que Deus é a sombra à tua direita, ele está justamente falando da presença de Deus. É por isso que nós afirmamos que Deus não estaria apenas velando pelo caminho do peregrino, mas também Deus estaria com ele, ao seu lado, assim como uma sombra. O salmista está dizendo que não é um anjo que vai com o peregrino, não é um mensageiro, não é um profeta. O próprio Deus está ao lado do peregrino para o guardar. Como isso é maravilhoso! Não há nada mais reconfortante do que nós sabermos que não apenas Deus olha para nós, não apenas Deus guarda o nosso caminho, mas Ele próprio está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, nada pode nos separar do seu amor. E o salmista encerra dizendo que o alvo de Deus era o quê? Ao vigiar e guardá-lo, preservar a vida do peregrino da morte para que ele chegue até o seu destino final, que é Jerusalém. Versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Te guardará de todo o mal. Lembre-se, montanhas, o sol escaldante de dia, o frio gélido à noite, salteadores no caminho, leões e ursos nas florestas que poderiam acabar com a vida e com a alma do peregrino. Então, o alvo de Deus em guardá-lo como um protetor, como um guarda, como um vigia, como um companheiro de viagem, um segurança de viagem, era para que ele chegasse são e salvo até Jerusalém. Então Deus o guardaria de todo mal, Deus guardaria a sua vida. Por isso o alvo do peregrino em estar com ele é para que ele chegue até o final da sua jornada.
E aqui nós aprendemos, meus irmãos, sobre a certeza da salvação. Por quê? A certeza de que nós seremos salvos, ela não está em algo que nós podemos fazer para manter a nossa salvação. Ela não está na força do nosso próprio braço, ela não está nos governantes, ela não está nem na igreja, mas no próprio Deus, que é quem nos sustenta, quem nos firma, quem nos ajuda, quem nos levanta quando caímos, quem nos fortalece quando estamos cansados e nos mantém firmes em Cristo até chegarmos à nossa Jerusalém celestial. Então aqui nós encerramos o nosso segundo ponto. Nós vimos no primeiro ponto que qual é o pedido do peregrino, que é um pedido de socorro, um socorro ao Deus soberano que criou os céus e a terra. E no nosso segundo ponto nós vimos como esse Deus socorre o peregrino, sendo para ele um guarda, um vigia que está 24 horas atento à sua jornada, livrando ele de todo o mal. E agora, no nosso terceiro e último ponto, nós vamos ver o porquê Deus faz isso com o peregrino. Leia apenas o final do versículo 4 que diz: não dormirá o guarda de Israel. Aqui está o nosso terceiro ponto. Deus fazia tudo isso com ele porque ele é o Deus da aliança. Tudo que Deus fazia por Israel era por causa da aliança que tinha com eles. Pois quando Deus os tirou do Egito, o que Deus fez? Deus tomou Israel para si como povo particular, propriedade sua, e fez deles um reino de reis e sacerdotes. Deus tomou aquele povo para si, deu suas leis, o culto, os privilégios de serem povo dele em um relacionamento íntimo de aliança. E por causa da aliança que Deus tinha com eles, todo o cuidado especial que Deus tem com o peregrino, que o salmista relata aqui, é o que traz a certeza de que ele chegaria até o final da sua jornada. A aliança que Deus fez com eles. E porque Deus era fiel para cumprir a sua palavra. Essa, então, é a segurança do peregrino de que ele chegaria até Jerusalém. Porque Deus era o guarda exclusivo e protetor de Israel. Resumindo os nossos 3 pontos. Nós vemos aqui o pedido do peregrino, que é um pedido de socorro. Um socorro a quem? Ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo e de todos. Segundo ponto, o único capaz de guardar com um cuidado especial o peregrino, livrando ele de todo o mal, como um guarda, um vigia, um segurança que caminha com ele lado a lado. Terceiro ponto, porque ele é o Deus da aliança, aquele que tem compromisso com o seu povo. E como esse salmo ele aponta para Cristo e para o Evangelho. Será que nós podemos ver Cristo e o Evangelho aqui? Com certeza. Porque hoje nós temos uma aliança superior àquela. A aliança no sangue de Cristo é superior à aliança passada. Pois na cruz, através de Cristo, esse mesmo Deus, ele fez conosco uma aliança nova, uma aliança superior. E nessa aliança, Cristo promete que também estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que nós vemos em Mateus 28:20. Você pode ler depois. Nessa superior e eterna aliança, Cristo promete que não nos deixará até que Ele volte. Ou seja, Ele estará conosco, nos guardando, nos protegendo até a sua volta e não vai deixar a sua obra inacabada, que é o que Paulo diz em Filipenses 1:6. E nessa superior aliança nós temos o Espírito Santo, que é o selo, a presença dele em nós nos marca como filhos de Deus, nos sela como um animal era marcado para dizer quem era o seu proprietário. O Espírito Santo em nós, nessa nova aliança, ele nos sela como propriedade exclusiva de Deus. E ao mesmo tempo ele é a nossa apólice de seguro. É a nossa garantia de que nós herdaremos a herança que Cristo conquistou para nós, que é a vida eterna. Você pode ver isso em Efésios 1, versículos 13 e 14. Então, nesse salmo, nós também conseguimos enxergar o Evangelho através dessa nova aliança que esse mesmo Deus que fez uma aliança com o povo de Israel, ele fez uma aliança superior, agora com a sua igreja, que é a continuidade do povo de Israel, uma aliança eterna, com a qual ele jamais
deixará de nos fazer o bem, como está em Jeremias. E eu quero tirar 2 lições para nós aqui que eu penso que podem ser muito úteis com relação à maneira como esse salmo se aplica para nós hoje. A primeira delas é que nós não somos desse mundo. Por isso, esse mundo nos odeia. Assim como o peregrino, na sua jornada, enfrentava inúmeras dificuldades até chegar a Jerusalém, nós também, hoje, na nossa jornada rumo à nossa Jerusalém celestial, nesse mundo, nós também enfrentamos muitas dificuldades. E como Jesus disse que ele não é do mundo, ele disse que nós também não somos desse mundo. E por isso o sistema desse mundo faz de tudo para nos tirar do caminho, para nos fazer resvalar o nosso pé, para nos fazer voltar atrás na nossa fé e confiança em Cristo. São leis que proíbem que nós professemos a nossa fé publicamente. São religiões que dizem que amam tudo e a todos, menos a Deus e a sua palavra. E essas mesmas religiões julgam a mim e a você que cremos em Cristo de fundamentalistas, de pessoas que fazem discurso de ódio. E assim nós somos vistos muitas vezes de maneira injusta como pessoas que propagam ódio, e isso é uma mentira. É a cultura imoral que propaga o pecado, a sensualidade, o sexo barato, tudo como oferta para nos fazer desviar. De todos os lados nós somos atacados, assim como o peregrino era. Mas em todas essas dificuldades que nós enfrentamos aqui nesse mundo, eu e você, meu irmão, nós precisamos lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus. O que ele disse? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E porque o Senhor venceu o mundo, ele nos fará vencer também. Assim, por nós não sermos aqui, nós precisamos estar, meu irmão, sinceramente, preparado para as dificuldades, aflições, perseguições e tentações que virão com o único e exclusivo propósito: parar a mim e a você. Então, eu e você, nós precisamos nos manter confiantes e olhando exclusivamente para Cristo, porque nós não somos desse mundo. Esse mundo não nos ama, esse mundo não quer o nosso bem. O sistema desse mundo trabalha para que nós resvalemos o nosso pé. E o segundo ponto é, em meio a esse mundo, nós precisamos olhar para Cristo, pois Ele está conosco, nos guardando até nós chegarmos à nossa Jerusalém celestial. Hoje nós não precisamos, como salmista, olhar mais para os montes de Jerusalém, muito menos para o templo. Hoje nós devemos olhar para um outro monte. O monte para o qual nós devemos olhar hoje é o Monte do Calvário, onde o nosso Jesus foi crucificado por nossos pecados, onde ali ele nos substituiu, ele pagou pela nossa culpa e 3 dias depois ele ressuscitou para nos dar perdão, para nos comprar como povo exclusivo de Deus e nos fazer herdeiros de todos os seus privilégios. É para Cristo, para o Monte do Calvário, para a cruz, que nós devemos olhar enquanto estivermos aqui nesse mundo, pois é na cruz de Cristo que está a certeza da minha e da sua salvação. E assim nós podemos dizer, como salmista, que Cristo também é o nosso guarda. E Ele jamais irá nos abandonar, nos deixar sozinhos em meio às lutas, dificuldades e perseguições que nós vemos a passar nesse mundo. Como um guarda, como um amigo, como um protetor, Cristo está conosco todos os dias. E aqui está a razão, meu irmão, do porquê, até hoje, entenda bem, as tentações, tribulações, dificuldades e ameaças de morte e situações que você enfrentou não conseguiram te tirar do caminho. Essa é a razão. Lembra aí de todas as vezes que você pensou em desistir, que você achou que não dava mais, que você ia largar o Evangelho e até hoje você está em Cristo. Por quê? Aqui está a razão, meu irmão. No Calvário, Cristo está sustentando você, está te socorrendo e guardando e te colocando de pé todas as vezes que você cai, porque Ele é o teu guarda. Você não desistiu até hoje, não é porque você é bom e forte, mas porque Cristo é o teu guarda. Portanto,
Se você está enfrentando dificuldades, se você diz que não está aguentando, olhe para a cruz e clame, clame, clame. Olhe para a cruz e clame, porque Cristo te ouve. Ele é fiel, ele jamais deixará na mão sozinho nenhum daqueles por quem ele morreu. Cristo só irá sossegar enquanto fizer a mim e a você passarmos pelos portais da eternidade, entrando na Nova Jerusalém, onde o seu reino está preparado para nós, um reino que habita justiça e paz para todos sempre. Então, meu irmão, ao ler esse salmo, lembre-se, Cristo é o teu guarda, aquele que está contigo, te protegendo, te guardando, te livrando, te sustentando em meio à sua jornada aqui nesse mundo, até que você chegue seguro na Nova Jerusalém. Que Deus possa te abençoar e edificar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Tenham todos um ótimo dia.